Olá, gente. Boa noite. Vamos começar mais um bate-papo, né? Sobre algo que é tão importante pra gente. Então, bora, vamos entrando, tô aguardando vocês. A gente fazer uma conversa bem tranquila, bem gostosa, sobre o que acontece quando nós não nos aceitamos. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Já pararam para refletir como isso pode influenciar a vida de vocês? Aceitação. Falar de aceitação é fácil e é difícil, né? Porque é interessante. Até bem pouco tempo atrás, a aceitação pra mim era uma coisa corriqueira, né? Pra mim, todo mundo se aceitava, porque na minha cabeça nós sabemos quem somos e tá tudo bem, tá tudo certo, né? E a partir daí a gente segue. Mas o que acontece? Isso não é bem uma verdade. Quando a gente começa a olhar realmente pelas entrelinhas, a gente vê que isso está muito longe de ser uma verdade, né? Porque em vários momentos a gente acaba se escondendo, seja quando a gente não se posiciona, seja quando a gente não consegue dizer o não para ser aceita, seja quando a gente prefere ficar sozinho, se esconder, se isolar, para não ter que se relacionar com o outro. E isso acontece exatamente quando a gente para de se reconhecer, né? Isso acontece quando a gente para de se olhar verdadeiramente. Porque uma coisa que eu descobri na minha jornada é que olhar pra gente mesmo dói. Principalmente olhar para as nossas dores, né? Olhar para as nossas dores, olhar para onde a gente tá caminhando, né? As dores, e aí tem vários tipos de dores, tem várias situações que acabam machucando a gente e que estão presentes no cotidiano, que muitas vezes, pela falta de aceitação, a gente prefere não enxergá-las. E essas dores a gente pode chamar de sombras. E aí você pode perguntar, Yane, por que sombra? Porque para toda luz, para todo ponto forte da gente, também tem uma fragilidade, que é uma sombra. Do mesmo jeito, a recíproca é verdadeira. Então, para toda sombra, para cada dor da gente, também tem um ponto forte da gente que precisa ser evidenciado. E por que eu digo que esse ponto forte precisa ser evidenciado? Exatamente porque quando a gente vencer a nossa sombra, a gente vai conseguir ser quem nós queremos ser. Vencer a sombra é o desafio que é posto para quem quer ter sucesso, para quem quer ter liberdade, para quem quer se aceitar verdadeiramente. Porque vencer a sombra é você aceitar tudo que tem de melhor e de pior em você. E esse de pior você pode transformar, você pode buscar se melhorar. Porque a cada dia nós somos pessoas diferentes.
nós temos pontos de vista diferentes, nós nos colocamos de uma forma diferente. A gente consegue evoluir com o que a gente vai aprendendo, com o que a gente vai vivenciando, com o que a gente vai estudando. Tudo isso são oportunidades, são formas da gente estar se conectando, são formas da gente estar se resgatando. Então é importante a gente olhar para as sombras, é importante a gente olhar para essas dores e ver por que elas estão ali, o que é que elas estão fazendo ali. Isso é muito importante, porque as dores fazem exatamente isso. À medida que a gente olha para ela, a gente reconhece ela e a gente passa a enfrentá-la, a gente se torna cada vez maior. Oi, Jana, obrigada, seja bem-vinda, boa noite. Comecei aqui falando um pouquinho da questão de como as dores da gente vão influenciando, né? A questão da aceitação. Porque é muito fácil a gente falar que é aceito, que a gente se aceita, que tá tudo bem, e negar parte da gente, porque as sombras também são parte da gente, né? Então, olhar para elas é difícil, mas é necessário. É importante a gente estar se visualizando, se observando e se cuidando para exatamente transformar as sombras em algo que é mais benéfico para a gente. Porque, como eu disse anteriormente, vencer a sombra é o que vai tornar a gente mais forte. Vencer as nossas sombras é o que vai tornar a gente cada vez mais poderoso. Cada vez mais poderosa. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Boa noite, Marla. Saudade de você. Qualquer dia desse apareça aí em Aracaju. Sejam muito bem-vindos. E aqui, hoje eu tô falando um pouquinho, gente, do que acontece quando nós não nos aceitamos, né? E como a aceitação é um processo que é necessário, mas que a gente acha, eu pelo menos, né? Achava que me aceitava, que estava tudo bem comigo e que não era bem assim. Porque parte de mim eu escondia. E que parte era essa? A parte em que eu me sentia frágil, a parte que eu me sentia diferente, a parte que eu não me sentia pertencente. Porque tudo isso são emoções básicas, né, que a gente precisa ter para se sentir acolhido. Porque todo ser humano quer pertencer a um sistema. Então, por exemplo, você quer pertencer à sua família, você quer pertencer à empresa que você trabalha. A gente já tem esse instinto, principalmente porque quando a gente começou a viver em sociedade, os homens, foi que aconteceu o fortalecimento. Imagine no tempo dos homens das cavernas, um homem andando sozinho. Naquele tempo, era muito mais fácil ele virar uma presa do que quando eles estavam no coletivo. Então, à medida que a gente evoluiu para a sociedade, aqueles indivíduos que andavam sozinhos, eles começaram a sentir a necessidade de se agrupar. E essa questão do agrupamento gera exatamente esse sentimento de pertencer. Então, você quer pertencer àquele grupo. Isso faz parte do instinto de sobrevivência. E esse foi um dos primeiros elementos que eu perdi. Quando o vitiligo apareceu, eu não me sentia pertencente, porque eu olhava na minha família direta, só eu tava com as manchas. Eu chegava na escola, não tinha ninguém com nenhum quadro similar. Eu cheguei na faculdade, não tinha ninguém assim. Cheguei nos trabalhos, não tinha ninguém assim. Então, eu acabei me sentindo cada vez mais sozinha. E o que é mais interessante disso tudo, gente, que parece uma bobagem. Mas à medida que eu fui fazendo isso, eu neguei tanto o vitiligo que até bem pouco tempo atrás eu só sabia que o vitiligo, por exemplo, era uma doença que acometia 1% da população mundial. Esse dado eu sabia porque, para quem não sabe, eu sou enfermeira de formação. E aí estudar essa parte da saúde para mim era algo comum. Então,
tecnicamente, eu sabia falar do vitiligo, apesar de não gostar de falar dele, porque a dor que ele me trazia era tão grande, que falar até tecnicamente que o vitiligo é uma doença autoimune, que o vitiligo afeta os melanócitos, que são as células que produzem melanina, coisas assim bem técnicas, falar isso pra mim era um desconforto. Então eu falava rapidamente e dava um jeito de mudar de assunto. E aí o que aconteceu? Depois que eu me aceitei e fui começar a olhar o que acontecia com as pessoas com vitiligo, eu fiquei indignada comigo mesma. De como eu sofri tanto tempo sozinha e sem necessidade. Pessoal, conto pra vocês que no Brasil são cerca de 1 milhão de pessoas com vitiligo. Você sabe que são 1 milhão de pessoas? Quando eu vi esse número nos artigos, em revistas, eu falei, gente, como é que eu nunca enxerguei, nunca me conectei com alguém? E aí, falando em conexão, fui pro Instagram, né? Fui olhar o que acontecia, se tinha realmente esse número todo. Gente, tem um mundo de pessoas que inclusive já se aceitam, já se posicionam, já se conectam com uma forma de ajudar o outro a não sentir essa dor, né, no Instagram. Seja bem-vindo, Rafa, saudade de vocês, sejam todos bem-vindos. Vão chamando as pessoas que vocês querem compartilhar essa live, porque a aceitação, no meu caso, foi em relação ao vitiligo. Mas, gente, eu já recebi vários depoimentos de pessoas que não se aceitam e se conectaram com a minha fala por causa do tamanho, por causa do peso, por causa do cabelo, enfim. E quando eu ouvi até esses outros comentários dessas pessoas, eu comecei a falar, gente, mas no tamanho a gente não vai poder mexer, na cor a gente não vai poder mexer. E aí imagine como essa pessoa vai viver a vida se ela não se aceitar, né? Eu acho que o importante é a gente começar a pensar isso. O que vida que a gente quer? E aí, foi querer essa vida, foi querer uma vida melhor, mais próspera. Seja bem-vinda, Vânia, tudo bem? Muito obrigada, gente, por estar aqui comigo neste momento, ouvindo um pouquinho, compartilhando, né, os nossos conhecimentos, as nossas histórias. Mas voltando aqui a essa questão da aceitação, é importante a gente ver o que é que a gente quer, né? Como é que a gente quer se ver, como é que a gente quer viver. Porque enquanto eu me escondia e não olhava, eu achava que eu era a única pessoa com vitiligo no mundo, eu não enxergava nada disso. Pois entrei no Instagram depois que descobri que nós éramos 1 milhão de pessoas. E aí eu descobri, me senti, gente, eu fiquei até com vergonha de mim, viu? Preciso confessar, porque eu falei, gente, como eu era ignorante assim, não tem nem cabimento. Principalmente me cobrei também, porque inclusive sou da área da saúde, né? Então eu falei, não era possível. Tem lei sobre conscientização do vitiligo, tem um Dia Mundial de Conscientização do Vitiligo estabelecido pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde, que é o dia 25 de junho. Tem página do Ministério da Saúde sobre a conscientização do vitiligo por causa do dia 25 de junho. Eu descobri livro infantil, a coisa mais linda. Vou até mostrar ele aqui pra vocês, ó. A Menina Feita de Nuvens, que foi uma mãe que fez esse livrinho pra filhinha dela, cujas manchas apareceram aos 8 anos, pra ela se sentir incluída. E eu achei isso tão fantástico que eu falei, não, vou comprar um livro desse pra mim também. E minha sobrinha mesmo eu tenho uma sobrinha de 9 anos, ela ficou apaixonada. Toda vez que ela chega em casa a ler, toda vez ela fica... Um dia desse ela falou, Dinda, não tem outro livrinho não, eu quero mais. E eu falei, gente, e como eu não enxergava nada disso, né? E é verdade, como a gente falar sobre isso
começa a fazer a diferença, Vânia, para a vida de muitas pessoas mesmo, porque enquanto eu não ouvia e tomava consciência disso, eu não sabia que isso me doía, né? Eu acho que essa questão da gente começar a compartilhar as dores da gente, a gente acha que não tem importância, que não tem... que ninguém vai ligar, mas na realidade a gente tá tirando a oportunidade do outro de se conhecer melhor, porque a gente também se vê na história do outro. E aí, nesse mundo, falando do vitiligo, eu descobri várias coisas. Na semana passada eu assisti a live da Jana, que tá aí também, no qual descobri um conto erótico que tem uma pessoa com vitiligo. E eu falei, e tava tudo isso aí acontecendo na internet. Seja bem-vinda, Marcela, boa noite. Tudo isso acontecendo aí na internet, as pessoas se mostrando, as pessoas procurando, as pessoas se conectando, e eu sozinha, porque eu achava que só eu tinha vitiligo no mundo, só eu que passava por tudo aquilo. E aí é onde eu comecei a perceber qual era a importância da aceitação na minha vida, porque antes de me aceitar, nada disso era possível. Inclusive, quando algumas pessoas começaram a ouvir meus vídeos, algumas pessoas que se relacionavam comigo, elas começaram a falar: Yane, mas eu não te vi assim. Eu não achava nada disso de você. Aí a minha única pergunta era: muita gente me conhece há 10, 15, 20 anos. Quantas vezes eu conversei sobre vitiligo com você? Aí todo mundo para, meio que leva um susto, né? E vai ver que eu não conversava, gente, eu não falava. Era como se o vitiligo não existisse. Só que ele não existia da boca para fora. Da boca para dentro, o que acontecia dentro de mim só era só tristeza, era só muita dor que eu fui segurando. Só que é interessante, em homenagem à minha amiga Marcela que está aqui, eu vou dar um exemplo que a gente usa muito na epidemiologia para explicar como é que acontecem as doenças. E que a gente também pode usar isso para explicar como é que acontece com as coisas na nossa mente. Bora pensar numa pia, certo? À medida que as coisas, as emoções, elas vão se depositando na pia, se o ralo não estiver tampado, vai estar escoando. Só que o vitiligo, quando ele veio, ele tapou o ralo da minha pia. E aí o que aconteceu? Todas as dores, todos os significados, todas as emoções negativas que eu associava ao vitiligo, e gente, aqui eu digo, não era que o vitiligo fazia isso não, era eu que dava esse significado. Porque vai ter gente que não vai fazer a menor diferença, mas eu comecei a dar esse tipo de significado. Significados que me fizeram me isolar. E aí, amorosamente, eu me relacionava com muitas poucas pessoas, tive muitos poucos envolvimentos emocionais. Eu queria ter uma família, mas eu nunca de fato me predispus a isso. Eu acabei me dedicando a estudar, a trabalhar, porque aí foi a forma que eu achei de me proteger. E aí aquela minha pia, que o vitiligo tapou ali o ralo, ela começou a encher. E aí, nos últimos anos, porque eu vou fazer só um parênteses, e o vitiligo começou quando eu tinha uns 15 anos, agora eu já tenho 43, então ele me acompanhou aí por uma longa jornada. Mas aí quando chegou por volta dos 39, 40, eu comecei a ter umas crises de ansiedade, eu comecei a ter dificuldade para dormir. Por exemplo, eu sempre tive medo de dirigir. Então eu dirigia, mas eu dirigia com muito desconforto. Eu dirigia como eu falava assim, eu tenho que dirigir porque é necessário, eu preciso. Aí eu pegava e dirigia. Então, essas dores, elas foram me tornando uma pessoa, digamos, mais frágil, mais susceptível a emoções negativas. Então, foi aí que eu fui enchendo a minha pia de outras situações, porque aí
agora já não se tratava só do vitiligo. Era o deslocamento que para mim já começava a incomodar, a ansiedade de estar sempre na expectativa do que vai acontecer, do que vai acontecer. Quando eu ia para um ambiente novo, gente, ir para um ambiente novo era um martírio. Porque eu pensava, o que é que vão pensar de mim? O que é que vão achar das manchas? Porque olhar para o vitiligo, eu sou uma mulher saudável, não tenho nenhuma outra comorbidade. Mas quando chegava no médico, por exemplo, ele perguntava, tem algum problema de saúde? E aí, por exemplo, eu só vi o vitiligo na cabeça. Então ficava claro pra mim que eu não era completamente saudável. E isso me dava um desconforto. E quando eu ia reencontrar amigos, por exemplo, da infância, que o vitiligo começou aos 15, mas ele começou sempre com manchas que foram muito pequenas. Ele não teve um crescimento rápido. Então, assim, até uns 18, 19 anos, as manchas ainda eram muito discretas. Então, quando eu ia encontrar alguém desse período, aí vinha vergonha. O que é que as pessoas vão pensar? O que é que as pessoas vão achar? Como é que as pessoas vão se sentir? E aí vinha o outro desconforto, muitas vezes de evitar sair ou colocar muita maquiagem para disfarçar. E esse foi o peso que eu carreguei por tantos anos em relação a isso, por não me aceitar. Foi o peso exatamente de estar carregando sofrimentos que eu carregava sozinha e que poderia muito bem ter compartilhado, por exemplo, com essa rede de pessoas que também têm e que passam por essas situações por terem vitiligo. Poderia ter compartilhado com as pessoas no sentido de ouvirem o que elas achavam. Porque assim, todo mundo me dizia, isso não tem problema, eu não me incomodo com isso. Mas, gente, parecia que as pessoas não estavam falando nada. Parecia que elas estavam falando aquilo para me agradar. Não entrava na minha cabeça. Eu não conseguia compreender aquilo que elas falavam. Porque era um peso, uma dor tão grande que eu não entendia as pessoas acharem que aquilo era normal. Que, inclusive, eu conhecia algumas outras pessoas com vitiligo e eu não achava normal. Eu não achava bonito. Eu achava estranho. Então, se eu achava outro estranho, ao me olhar, eu também me achava estranha. Eu me achava diferente. E quando eu passei por esse processo de libertação e comecei a me aceitar, aí eu vi a diferença. Quando eu comecei a procurar essas pessoas na internet, inclusive algumas com manchas muito maiores, como eu comecei a achar bonito, como eu achei interessante. E aí descobri termos como vitilindo, vitilida, vitiamigo, vitiamiga. Eu falei, gente, até uma forma carinhosa de tratar, né? E que eu nunca me permiti participar disso, exatamente por ter medo de me aceitar. E aí eu não sei se é medo, eu acho que talvez seja a questão do medo de agir, né? Porque à medida que a gente olha para o nosso sofrimento, a gente precisa tomar uma decisão. Porque o tempo todo a gente toma uma decisão. Ficar parado é tomar uma decisão. Quando a gente faz uma escolha, é uma decisão. Então, a decisão é inerente ao nosso comportamento. E aí, tomar uma decisão frente àquele sofrimento, eu só consegui fazer isso quando aquele sofrimento começou a se tornar insuportável. Enquanto eu consegui me enganar e viver uma vida medíocre, uma vida mediana, vivendo de uma forma que não era o que eu queria, mas era uma forma que eu me sentia aceita, eu vivi. Mas chegou uma hora que eu falei, não, eu comecei um pouco antes da pandemia, eu comecei já um processo de autoconhecimento, porque aí eu estava num período que eu vivia com torcicolo, torci tornozelo, era muito problema com a questão de escolha. Comecei a fazer terapia, comecei a olhar para mim, e aí essas questões foram se exacerbando, porque aí eu comecei a enxergar as minhas dores. Por isso que eu disse para vocês que pra gente se aceitar, a gente precisa olhar para as nossas sombras. E isso dói.
Eu vou fazer só um parêntese aqui, porque ontem, conversando com alguém, ela me perguntou: Iane, hipnoterapia dói? E aí eu falei pra ela: eu vou te responder com a outra pergunta. O que você tá sentindo aí agora? Dói? Aí ela virou pra mim e disse: dói muito. E eu perguntei: você quer continuar com essa dor? E ela falou: não. E é isso, gente. Quando a gente procura uma terapia, seja qual for ela, a gente procura porque tá doendo. Eu, particularmente, venho de uma geração que ir para psicólogo a gente dizia que para psicólogo é quem era maluco. Ninguém queria ir. Hoje eu entendo que todo mundo precisa de terapia, seja ela qual for. Pode ser a hipnoterapia, pode ser a terapia convencional, que aí tem várias áreas, qualquer uma. Eu me encantei pela hipnoterapia. Por quê? Porque eu vi eu me transformar. Eu vinha fazendo terapia há 2 anos e de repente, com algumas sessões, deu um boom na minha mente e eu mudei. E tudo que tava lá, sem significado, sem significação real, simplesmente voltou a acontecer. Voltou a se conectar e eu me achei. E eu me encontrei. E veio uma felicidade, vocês não têm noção, da felicidade, da energia, da alegria que começou a transbordar dentro de mim e que desde então me inspira e me dá forças para continuar falando sobre isso, para estar buscando transmitir esse conhecimento para as pessoas, porque esse conhecimento, ele não é para ficar comigo, sabe? Porque eu já me transformei. Eu quero que outras pessoas se transformem, porque na realidade, quanto mais pessoas felizes, quanto mais pessoas que se aceitam, quanto mais pessoas livres nós tivermos, mais o mundo vai ser melhor, né? Mais o mundo vai ser... E eu não vivo sozinha. Eu vivo em sociedade, porque a gente já sabe, eu falei logo naquele iniciozinho, que a gente precisa o quê? Pertencer. A gente quer pertencer. E a gente não quer pertencer a um grupo triste, cabisbaixo, que não se conecta, que não conversa. A gente quer se conectar com pessoas alegres, com pessoas que estão felizes, com pessoas que estão ali, com a mesma energia da gente. E eu acho que é isso que faz toda a diferença, sabe? Eu, só pra concluir aqui, eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre esse processo da hipnoterapia. Nem vou me alongar nisso, porque esse não é o objetivo dessa live aqui. Mas, como foi a hipnoterapia que me ajudou no meu processo de aceitação, eu acho importante explicar para vocês um pouquinho como funciona. A hipnoterapia, ela acaba que é um processo no qual a gente consegue ressignificar o que acontece no nosso subconsciente. E o que é o subconsciente? É exatamente aquela parte que toma conta das nossas emoções. É a maior parte da gente. Obrigada, amiga. Obrigada, Marla. É exatamente. Ignorar as nossas dores acaba fazendo com que elas aumentem, porque na realidade a gente só está reforçando elas quando a gente não olha para elas. Hoje em dia eu digo isso de carteirinha. Foi a única coisa que eu fiz, porque quando a gente não olha, a gente vai tornando ela aquele bicho papão que tinha embaixo da cama quando a gente era pequenininha, né? Então, é bem isso. E a hipnoterapia me ajudou a olhar para essas dores. E eu olhei de uma forma rápida, porque na realidade você não olha com esse sentido com o qual eu tô aqui falando com vocês, não. A gente olha com o subconsciente. A gente olha com o que a gente tem de maior, com aquela mente que guarda tudo que a gente tem de experiência, desde que a gente... E aí eu vou dizer, não é nem desde que a gente nasceu, desde que a gente está na barriga da mamãe. Porque, além de ter ouvido muitos outros casos,
Aí, quem tá mais próximo de mim vai até se assustar. Eu, inclusive, em um dos meus processos de hipnoterapia, que relacionados ao vitiligo, que eu acabei regressando até a barriga da minha mãe, e lá eu descobri que eu era um gêmeo. Era eu e um irmãozinho, que acabou que logo nos primeiros meses ele acabou não conseguindo sobreviver. E isso é um processo que pra gente que é enfermeiro, a gente sabe que é um processo que acontece. Hoje em dia, como a gente faz ultrassonografias cada vez mais cedo, as pessoas conseguem inclusive identificar isso cientificamente, né? Porque aí tem uma prova. No meu caso, não tem essa prova científica. Mas algumas pessoas me perguntaram, mas Iane, como é que você tem certeza disso? Eu falei, gente, como é que a gente não tem certeza do que a gente viu, do que a gente sentiu? Não tem como. Rafa, é isso mesmo, viu? E é interessante, né? Porque logo na época que a gente passou pelo processo, eu e Rafa somos da mesma turma de hipnoterapia, eu achei que minha história não ia fazer diferença pra ninguém, que o povo ia achar que o que ela tá fazendo ali, né? E eu recebi tanto feedback de como eu ainda sentindo dores, porque naquela época eu sentia muita dor, muito desconforto, e reparti aquilo, como ajudou muitas pessoas, inclusive não que estavam só na mesma situação. Teve pessoas que se identificaram com a situação de outros personagens da minha história, e aquilo também me tocou de forma bem profunda. E é importante a gente ver como a gente consegue transformar um pouquinho de cada vez. Às vezes, gente, uma palavra que a gente dá hoje pode não ter... A gente pode achar que não teve impacto. Mas depois de um tempo, a gente acaba recebendo feedback daquilo. Eu mesmo, desde que comecei a me posicionar na internet, a falar mais sobre mim, sobre a minha história. E é exatamente por conta disso, Rafa, porque eu realmente me sinto poderosa hoje em dia, me sinto reluzente. E aí eu acho que todo mundo merece ficar assim. Se vocês falassem, Iane, tem uma pílulazinha que dá e todo mundo sente assim, eu saía distribuindo. Hoje em dia eu acredito que essa pílula é hipnoterapia. Não é uma pílula, mas é uma forma, é um processo terapêutico que ajuda a fazer isso. Boa noite, Mel. Tudo bem? Como é que tá? Saudade de você também. Esperando um showzinho. Qualquer dia desse vai aparecer um showzinho pra gente ir. E é importante a gente se sentir assim, poderosa. É importante a gente se sentir reluzente. É importante a gente se sentir feliz. Porque é isso que conecta. E eu acho que muitas pessoas que hoje em dia até têm buscado contato comigo, que às vezes elas nem estão sentindo ou reclamando, não é a mesma queixa que eu. Mas o fato de me ver tão diferente, eu acho que as pessoas veem, não, isso funciona, porque essa não é a Iane que eu conheço. Porque eu preciso confessar pra vocês, às vezes eu ainda estou me surpreendendo comigo. Essa minha nova versão é nova pra mim também. Porque como eu passei muitos anos me reprimindo o que eu sentia, então o que eu faço hoje, a forma como eu me vejo hoje, a forma como eu me comporto é completamente diferente. Seja bem-vinda, Cris. E olhe, Cris, gente, é uma amiga minha que eu fiz aqui. E, inclusive, a gente se conheceu no trabalho. Ela mesma vai se surpreender, porque agora, inclusive, eu digo não até no trabalho, né? Porque eu era aquela que dava jeito pra fazer tudo. Agora eu já não faço mais isso. Agora isso acabou. Faço o que eu acho que é o correto, mas consigo dizer não. Eu não conseguia me posicionar. Era impressionante. E tudo isso eu consegui através desse processo. Porque a chavezinha que mudou não foi a chavezinha de falar, Iane, você tem que fazer isso. Que é a chavezinha. E aí, como a maioria que é mulher vai se reconhecer muito nessa fala, por exemplo, dieta. Você chega, não tô bem, preciso emagrecer e tal. Vou fazer dieta.
Isso com a vontade, com a mente consciente. O que é que você faz? Bom, aí hoje é sexta, né? Mentira, gente, hoje é quarta, mas a quarta feriado eu já tô achando que é sexta. Falha técnica aqui. Aí, por exemplo, como amanhã é feriado, e aí vem a Páscoa, né? Feriado de Páscoa, que aí tem a semana maior. Que aí, aqui na Bahia mesmo, as comidas, normalmente tem vatapá, tem caruru, tem chocolate, tem as moquecas, porque aí não pode comer carne, então se aproveita para comer o peixe, né? E aí se aproveita para fazer uma moqueca de peixe, de camarão. E aí, é época de começar a dieta. Você vai dizer, não, tal dia, depois disso. Ou se começar, não, começo hoje. Aí quinta-feira ainda não encontrou com a família, porque tem gente que ainda tá trabalhando, faz a dieta. Na sexta-feira vai, aí começa, não, tem o vinho, eu vou tomar o vinho. E aí, aquela força de vontade, aquela energia pra dieta foi embora. Só que na hipnoterapia, não é isso que acontece. Porque a chave não muda aqui no consciente, que é só 5% da mente da gente. Muda no subconsciente. Muda exatamente na minha emoção. Primeiro, se é uma dor, eu vou descobrir porque que eu sinto aquela dor. E aí, outro dia eu conto pra vocês, mas hoje eu só vou citar pra vocês. No caso, meu caso, em relação ao vitiligo, estava relacionado à culpa pela questão do meu irmão, porque eu achava que ele morreu por minha causa. Então eu me sentia culpada. Eu perdi meu pai. Eu ainda não tinha nem 3 anos. Então eu me sentia abandonada de novo. E aí esses eventos eu fui colocando como se a culpa e o abandono fossem relacionados a mim. Quando, por volta dos 15 anos, foi o período que eu tive meu primeiro namoradinho, que inclusive não morava na minha cidade, então foi um namorinho de férias. Então depois ele foi embora. De certa forma, eu me senti abandonada de novo. E aí, os sentimentos, gente, essas emoções negativas, elas vão se tornando cada vez mais fortes, sabe? Do mesmo jeito que a positiva vai se tornando cada vez mais forte, a negativa também. Então, eu não queria mais sentir aquilo. Conscientemente eu sabia disso? Não. Mas o que foi que o meu corpo, minha mente subconsciente fez? Você não quer se sentir sozinha, você não quer passar por isso. Então, você vai evitar o quê? Se relacionar com homens. Porque eles te abandonam. E aí, o que é que eu fiz? De certa forma, dei a sugestão para o vitiligo aparecer. Então, o vitiligo, ele não apareceu como uma coisa ruim. Para minha mente, ele apareceu para me ajudar. E aí, vocês podem achar até estranho, né? A doença te ajudando. E é interessante vocês pensarem isso. E eu também, no início, estranhava. Mas a gente tem que pensar que vocês acham mesmo que a natureza, que junta um óvulo e um espermatozoide e transformam na gente esse ser complexo com milhões, trilhões de células, vai fazer alguma coisa de errado? Eu acho que não, né? E aqui eu sei que tem muita gente da área da saúde, eu duvido que de fato, quando você para e olha e pensa por isso, pela grandiosidade desta confecção desses seres que nós somos, se tem sentido a natureza fazer de algum jeito que vai dar errado. Não tem, gente. Quem faz dar errado são as nossas programações. É o nosso subconsciente que faz acontecer essas coisas. Principalmente se você for olhar a questão do vitiligo, hoje em dia, você não acha um livro que diz o vitiligo é causado por isso. Não. Vai se dizer que a teoria mais comum é que o vitiligo é uma doença autoimune. Aí imagine, o vitiligo é uma doença que o meu próprio corpo causou em mim. Aí, pro meu próprio corpo causar em mim uma doença, ele tinha que ser. Ele não era tão inteligente assim, né? E eu, hoje, prefiro não acreditar nisso. Então, pra mim, faz todo sentido essa questão do vitiligo ter vindo pra me proteger de me relacionar. Que é isso que eu fiz.
eu me escondi. Então, e me relacionei com muito poucas pessoas durante a minha vida. Me voltei para trabalhar, para estudar, e sempre me dediquei a isso. E dizia que não sentia falta dessa outra parte. Então, só que na realidade, na medida que os anos foram passando, chegou uma hora que essa outra parte começou a pesar. Eu comecei a sentir falta de não ter uma família, eu comecei a não sentir falta de me relacionar. E é interessante que aí eu comecei a me relacionar com um homem que eu sabia que não queria ter filhos mais, porque já tinha um... Eu fui um homem que, assim, que tem muitas qualidades, mas que se conectava nisso comigo. Eu dizia conscientemente que queria ter filhos, por exemplo, mas no fundo eu tinha tanto medo que não tinha como ter filhos, porque na minha cabeça a gestação era um processo doloroso, porque eu tinha perdido o meu irmão naquele processo. Eu estava ali acompanhada, de repente fiquei sozinha. Eu não tinha confiança nos homens, porque eu achava que eles iam me abandonar. Então, como é que eu vou constituir uma família desse formato? Então, quando eu passei pela hipnoterapia e ressignifiquei essa perda do irmão, ressignifiquei a perda do meu pai, ressignifiquei essa questão da aceitação e comecei a ver que eu posso ter uma família, que eu posso me conectar com pessoas, que as pessoas não vão me abandonar, que o que aconteceu não foi por minha causa, ninguém me abandonou porque falou, não, eu vou largar a Yane aqui, não é isso, não foi isso que aconteceu. Na medida que eu entendi isso, mudou uma chave, e aí a minha forma de olhar para o mundo, de olhar para o outro, mudou completamente. Mudou, ressignificou. E aí, por exemplo, hoje em dia eu falo disso com muita tranquilidade. Uma coisa que há um tempo atrás eu não falava. Que eu, inclusive, negava até para mim mesma. Então, gente, busquem olhar para as dores de vocês. Porque uma coisa que eu aprendi com um mentor meu, e que ele sempre fala, que a nossa maior dor é a nossa maior alavanca de crescimento. Porque na hora que a gente dominar essa dor, é a hora que a gente vai mudar o jogo. E eu vivi isso na prática. Na hora que eu enxerguei, a minha maior dor era essa da aceitação, da autoaceitação. Na hora que eu entendi isso, que eu controlei ela, hoje em dia é ela que me impulsiona. É ela que me faz ter energia para falar disso, para estar me mostrando, para estar me expondo. E olhe que, por exemplo, antes desse processo, eu só tinha participado de uma live. Que eu fui convidada depois de muito tempo, por conta de uma coach que foi quem me apresentou a esse mundo do autoconhecimento. E com ela, foi um período que eu tava com sobrepeso. Eu cheguei a emagrecer 17 quilos. Só que aí eu fiquei muito magra. E aí eu não me reconheci também tão magra. Então eu acabei voltando um pouco e hoje eu tô com o peso que eu quero. Hoje eu peso 64 quilos. E aí, depois de umas 7 ou 8 turmas, eu falei, não, você vai se desafiar e vai contar a sua história com ela. Aí eu fui contar a história com ela. Nessa live que eu fui fazer com ela, eu botei um monte de maquiagem pra disfarçar o vitiligo, obviamente, né? E aí, por que eu tô contando isso pra vocês? Porque a primeira live que eu fiz, depois de ter passado por esse processo de hipnoterapia, no qual eu realmente me transformei e eu ressignifiquei a minha história com vitiligo, eu até pensei em me maquiar, mas não para esconder o vitiligo. Era para ficar mais bonita para vocês. Só que me maquiar naquele momento não fez sentido. Porque eu falei, não, eu posso ficar mais bonita, botar um rímel, uma coisa assim. Mas a maquiagem, a base, o pó, pra esconder o vitiligo, eu não quis. Eu não quis, porque eu queria mostrar eles. E aí, hoje em dia, as minhas manchinhas, eu agora costumo chamar, em homenagem à menina feita de nuvens, são as minhas nuvenzinhas. Então, assim, eu não quis esconder as minhas nuvens. E aí, eu achei interessante que há pouco tempo uma amiga até me marcou numa maquiadora, que ela exatamente faz a maquiagem das pessoas com vitiligo
ressaltando as nuvenzinhas das pessoas. Então, a maquiagem não é feita para encobrir. Então, ela vai maquiando cada área de acordo com a cor da pele. Eu achei isso fantástico. E é isso que a aceitação faz com a gente, sabe? Faz a gente se olhar e se amar do jeito que a gente é. E se alguém falar, as pessoas falam, gente. As pessoas falam você estando bem ou estando mal, você estando magro, você estando gordo. Falam o tempo todo. E muitas vezes falam, muitas vezes até com ciúmes de você. Queria estar ali naquele seu lugar, mas não admite. Então, já que eu não posso estar ali, eu vou falar dele ou dela. Então, assim, eu tenho uma grande missão agora, sabe? Que é essa de repartir esse conhecimento, porque eu acho que a gente merece ser feliz, sabe? Uma das outras coisas que eu acho que me impacta muito é a gente pensar nessa natureza. Porque a natureza é exatamente... O que a natureza é? A natureza é abundante. Você olha que às vezes tem áreas por exemplo, o Cerrado mesmo, que vira e mexe tem aqueles incêndios enormes. Mas depois de um tempo, ele volta. Boa noite, Rafael, seja bem-vinda. E simplesmente, ele volta, ele se regenera, porque a natureza é abundante. E nós somos o quê? Natureza. Então a gente nasceu, gente, para ser abundante. A gente nasceu para ser feliz. A gente nasceu para transbordar amor, transbordar felicidade. A gente não precisa se contentar com a vida medíocre, não. Quem quiser falar, que fale. Mas ninguém tá sentindo suas dores. Ninguém tá fazendo nada por você. Quem toma a decisão de se curar das suas mazelas, do seu sofrimento, somos nós mesmos. Quem precisa agir somos nós. Ninguém age por nós. Ninguém age. Se eu quero um resultado bom, eu aposto que o resultado que vocês têm, se hoje, que, por exemplo, quem fez uma faculdade, não foi porque o outro fez. Quem fez foi você. Quem fez um curso técnico ou uma especialização, não foi o outro que fez, foi você que fez, você que tomou a decisão e fez. Então, se hoje em dia você quer ficar sofrendo, quer ficar se martirizando, também é uma decisão sua. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, e aqui eu já vou tá concluindo, né? Porque senão, se vocês me deixarem, eu fico falando aqui a noite toda, né? Quem me conhece sabe que eu também eu gostava de falar, eu não falava de mim, mas sempre falei muito. E uma coisa que me chamou a atenção é que a gente fala, não, eu tô parada. Mas, gente, não se engane. Quando a gente tá parado, a gente não tá parado, não. A gente tá diminuindo. E aí, eu vou dar um exemplo que eu entendi isso a partir da minha vida real. E aí, eu tenho minha amiga aqui, Marleide, vai entender o que eu tô falando. Gente, antes de entrar nesse processo, e agora eu tô num processo de transição de carreira, mas a minha vida toda eu fui servidora pública. Desde praticamente que eu formei, só o meu primeiro ano eu não fui de serviço público, mas aí eu tenho 20 anos de serviço público, vou fazer agora no mês de maio. Imagine o que são a pessoa, depois de 20 anos de serviço público, querer virar empreendedora. E aí, essa sou eu no momento. E não é querendo virar, não. É já estando lá. Porque eu tava comentando com um amigo que não tem a hipótese de dar errado. E não existe isso. Porque, na realidade, só dá errado quando a gente não tem consistência. Porque o que a gente quer, a gente consegue. Basta a gente ir até o final. Se a gente ainda não chegou lá e a gente insistir, a gente vai. A gente vai alcançar. Tenho certeza disso. E aí... vale um ditado que diz, né? Que todo mestre já foi um grande fracasso. Porque ele virou mestre, que ele fracassou, aprendeu, continuou, corrigiu até que onde ele chegou onde queria. E essa agora sou eu. Mas voltando à questão só de ser uma servidora pública. Quando a gente vai, se interessa e faz um concurso, a gente faz um concurso ganhando X reais. E aí... normalmente a gente entra nesses concursos quando ele está com um salário interessante. Um salário que a gente olhar é um bom salário.
Passou o primeiro ano, passou o segundo ano, passou o terceiro ano. O que aconteceu com esse salário? Ele com certeza não aumentou na velocidade da inflação. A gente se vê cada vez mais impactada de forma negativa por esse salário. Esse salário, a gente tá ali parado, mas o salário da gente está diminuindo. E à medida que os nossos resultados financeiros estão diminuindo, o que acontece também? Isso impacta em outras áreas da nossa vida. Não é verdade? Porque aí você, por exemplo, começa a se limitar nas saídas, nas coisas que gosta. Enfim, você começa a se limitar também. Então, a gente está ali na sensação de que está parado. E na realidade a gente está o quê? Diminuindo, né? A gente está andando para trás. Então, não aceitem mais ficar parado. Resolvam agir. Resolvam andar. E não se preocupe se, foi difícil aqui, foi difícil ali. Quebrei minha cara aqui. Não. Olha o que deu errado, vê o que deu errado e vamos corrigir. E, gente, esse momento é um momento que na internet, aqui no Instagram mesmo, tem um monte de live gratuita, tem um monte de conteúdo gratuito, tem um monte de coisa que você pode aprender. Esse mundo hoje é muito mais fácil, muito mais rico de conhecimento. Então, se vocês têm interesse, procura algo que gosta, vai ver alguma coisa interessante, se conecta com algum conteúdo de alguma live que seja interessante, que vai te agregar. E aí, esses conteúdos, algumas pessoas começam a achar, não, é charlatanice. Olhe, e aí eu vou dizer para vocês pela minha experiência. Quando a gente quer, a gente muda. E com as ferramentas corretas, a gente consegue mudar muito mais rápido. Porque eu vivenciei isso. E hoje em dia tenho contato com várias pessoas com casos de doenças, inclusive, que hoje não usam mais a medicação. Casos de pessoas que eu conheci que tinham diabetes, que tinham cenário de fibromialgia, de depressão, de síndrome de pânico e que hoje em dia não usam medicação. E eu não tenho como dizer que isso é mentira, porque eu conheci as pessoas, eu ouvi o relato da pessoa. E relato de pessoas que já conheciam antes e que acompanharam esse processo de mudança. E aí, quando eu vejo a minha mudança, eu percebo que isso é completamente possível. É completamente possível e que todo mundo merece uma oportunidade disso. E aí pode começar conhecendo, estudando, procurando materiais sobre a própria hipnoterapia. E quem ainda não se sente à vontade, pode fazer uma terapia convencional, mas chega uma hora, gente, que assim, se a gente pode tratar em 3 sessões, você não vai querer tratar em 100, né? Hoje em dia o tempo é escasso, então a gente quer otimizar os nossos resultados. E eu vou dizer para vocês, a hipnoterapia tem esse poder de mudar essa chave, de mudar de forma rápida. 2, no máximo 3 sessões, você consegue ressignificar aquilo, e deslanchar, e mudar a chave, seja na área emocional, seja da vida financeira, seja da sua saúde, enfim. No meu caso, o meu grande dilema foi a autocitação. Mas, por exemplo, quando eu tenho um outro... vejo que começa alguma coisa me incomodar, hoje em dia eu já consigo olhar para mim, identificar, e aí eu não vou mais agir atrás de terapia convencional. Eu ajo com técnicas de hipnoterapia. Ou eu mesma aplicando em mim, ou, a depender da situação, recorrendo a outro hipnoterapeuta. Mas aí, assim, se vocês quiserem, se vocês acharem interessante, em um outro momento eu posso marcar pra gente fazer uma live pra ensinar a vocês a fazerem auto-hipnose. Porque, no final das contas, toda hipnose é auto-hipnose. Vocês gostariam de ter uma aula, uma live, assim, um bate-papo para explicar para vocês como é que vocês fazem auto-hipnose? Até para quem tem filho, gente. Vocês já são hipnoterapeutas natos, porque o que vocês falam para os filhos de vocês já é uma hipnose. Então, cuidado com o que falam, sabe? Principalmente até os 7 anos, que é o período que eles estão se formando. Mas tudo que vocês falam faz a diferença para eles. Então eu acho que a gente pode até fazer um momento
para explicar para vocês como é que faz a auto-hipnose. A gente pode instalar um gatilho de auto-hipnose para vocês fazerem nos momentos que precisarem de ter autoconfiança, de ter engajamento, de ter coragem, que vocês vão ver faz toda a diferença. Hoje mesmo, antes de começar a minha live, fiz minha auto-hipnose dizendo que essa ia ser a melhor live da minha vida e foi excelente esse bate-papo com vocês. Assim, eu me senti super à vontade, porque eu já fiz algumas lives, essa é a segunda que eu faço sozinha, e sozinha, confesso a vocês que é mais desconfortável, né? Mas, como eu tenho um objetivo a atingir, eu tenho que fazer no desconfortável mesmo, porque o confortável a gente já tem, e se a gente não tá satisfeito, é porque a gente precisa fazer algo a mais. E o que a gente faz a mais, gente, sempre é desconfortável. Quando a gente muda de emprego, quando a gente muda de residência, quando a gente muda de namorado, quando a gente muda de restaurante, não é desconfortável? Sempre dá um fiozinho na barriga, sempre não acontece alguma coisa que fala, epa, será que eu tô indo pelo caminho certo? E aí, hoje meu lema é, tô com medo, vai com medo mesmo. Esse é sinal de que tô indo na direção certa, é sinal de que tô me desafiando e tô indo rumo aos meus objetivos. Porque se eu estiver achando que tá tudo bem, que tá tudo legal, é sinal de que eu tô estagnada. E agora, eu não quero mais isso pra mim não, gente. Como eu disse pra vocês há pouco tempo atrás, como faz parte da natureza, eu nasci pra ser próspera e abundante. Pessoal, muito, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Foi ótimo essa noite, foi ótimo ver vocês aqui. Adorei estar conversando um pouquinho aqui com vocês, sabe? Compartilhando isso, vendo amigas assim, que eu tô morrendo de saudade de Aracaju, viu, Marla? Quando eu for, tô cheio de novidades pra você. E morrendo de saudade de muitos de vocês que eu não vejo há algum tempo, uns mais, outros menos. E assim, muito obrigada de coração por estarem aqui comigo. E na próxima semana eu vou ver um dia pra gente estar aqui batendo esse papo de novo. E de repente eu já trago essa live pra gente falar sobre a auto-hipnose, pra eu instalar um gatilho em vocês, pra vocês conseguirem fazer essa auto-hipnose sozinhos, tá certo, pessoal? Beijão no coração, uma ótima noite. Um ótimo final de semana aí. Esse final de semana tá prolongado. Aproveitem com a família. Aproveitem para se divertir. É um momento de renovação, né? É um momento de reflexão para quem... dependendo da sua religião, né? Mas eu acho que esse espírito acaba tocando a todos, independente da crença religiosa, porque é um momento que traz pelo menos a questão da reflexão, da paz, a gente vê as famílias mais unidas. Então, sejam muito bem acolhidos esses dias, sejam muito mais amorosos, muito mais reflexivos, né? E pensem nessa vida que vocês estão vivendo e a vida que vocês querem, né? Helena, minha gata, eu vou deixar gravada, depois você assiste, fique à vontade. Acho que você vai gostar do que vai ouvir, viu? Então, uma ótima Semana Santa para todo mundo, com muito paz, muito amor. E um beijão, gente. Até mais. Obrigadão. Tchau.